na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vemos aqui Paulo falar algo muito interessante, porque ele começa dizendo aqui no versículo 12, dizendo, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Eu fico vendo aqui o que Paulo está dizendo, que não alcançou nada, que ainda não é perfeito. Eu fico pensando, coitadinho de mim. O homem, ele tinha os 9 talentos, 9 dons. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele não sabe se é no corpo ou em espírito. E agora ele está dizendo, eu ainda não alcancei nada, eu ainda não sou perfeito, eu ainda não cheguei onde eu preciso chegar. E o interessante é que quando ele escreve esta carta à igreja de Filipos, ele estava preso, ele estava vivendo, quem sabe, os últimos momentos, os últimos meses, dias da sua vida, antes da sua morte. E ele, mesmo preso ali em Roma, ele dizia essas palavras, que não tinha alcançado, que não tinha ainda conquistado nada, mas ele diz aqui, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo. E aqui ele diz algo muito interessante, ele diz, irmãos, quanto a mim, ele faz agora um julgamento dele mesmo, ele faz agora um alerta para ele mesmo, dizendo, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Ele está dizendo aqui, irmãos, que muitas vezes o passado prende a pessoa, o passado segura a pessoa. E hoje, quantos filhos de Deus, quantos estão caminhando com Jesus, mas não conseguem chegar, não conseguem alcançar aquilo que Deus quer para a vida deles, porque existem coisas no passado. E quando eu vejo Paulo dizer aqui, prossigo para diante, ando para frente. E eu estava pensando, mas por que ele... Porque quando ele se lembrava do passado, aquilo ali prendia ele na tristeza, na angústia, na derrota e no fracasso, porque ele vê o que ele era antes, perseguidor da igreja, quantas pessoas Paulo prendeu, quantas pessoas ele matou, quantas pessoas ele prejudicou,
quantas igrejas ele destruiu, quantas igrejas ele fechou. E eu entendo um pouco o coração de Paulo quando ele fala assim: olha, mas uma coisa eu faço, é me esquecendo das coisas que para trás fica. Amados, nesta noite Deus está nos chamando para um posicionamento. Nesta noite Deus está te chamando, meu amado, minha amada irmã, larga o passado, desprende o passado, solta o passado. Porque Ele foi bom até o momento onde nós recebemos Jesus e aceitamos. Porque Jesus disse que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. O Senhor tem preparado prêmio novo para frente para nós. O Senhor tem preparado coisas melhores para nós do que aquelas que passamos, do que aquela que enfrentamos. E hoje quantos estão presos? Quantos estão amarrados no passado? E Paulo diz para ele mesmo: não que eu já tenha alcançado, mas eu preciso esquecer das coisas e avançar para aquelas que estão adiante de mim. Enquanto nós ficarmos presos lá atrás, no passado, enquanto nós não rompermos, nós não vamos conseguir. Ainda ontem eu e a pastora assistia uma pregação, um vídeo, e o pregador dizia, do pintinho ali dentro do ovo. A galinha, quando ela bota, é 21 dias, eu não sabia disso. O pintinho sair do ovo. Mas aquele pintinho, ele vai crescendo, crescendo, crescendo dentro do ovo. Chega um momento que ele tem que sair, irmãos. Chega um momento que ele tem que romper aquela casca, porque senão ele morre. Ele morre na casca. Ou seja, aquele tempo de 21 dias, aqueles dias que ele ficou ali foi o suficiente, foi o bastante, mas agora ele precisa se soltar, ele precisa se libertar. Ou seja, ali estava muito bom por algum período de tempo, mas agora chegou o momento dele usufruir coisas maiores, coisas melhores. E o interessante, do pintinho ali no ovo, que ele precisa, o processo de libertação, de sair, é de dentro para fora. É de dentro para fora, irmãos. Ele tem que querer, ele tem que desejar sair dali. Você não vê a galinha bicando lá no ovo, lá para quebrar, para ele sair. E outra coisa interessante, se for de fora para dentro, ele morre. Já deu 21 dias, eu vou quebrar aqui. Você mata ele. E assim é Deus conosco. Ele está querendo que nós esqueçamos o passado. É momento de prosseguir. É momento de avançar. E nesta noite, que nós possamos tomar esse posicionamento, dizer: Senhor, eu vou sair do casulo, eu vou sair de dentro do ovo, para viver o que o Senhor tem para mim do lado de fora. Do lado de fora. Porque senão, se chegar um momento, se chegar a hora do pintinho quebrar, se ele não sair, ele morre ali dentro. E hoje muitos têm morrido, presos no passado, acorrentados,
Mas nesta noite o Senhor está dizendo: liberte-se. Você ainda não alcançou nada. Paulo, prossiga. Prossiga para frente. Prossiga para o alvo. Em cima desta palavra, 2 Reis capítulo 13. 2 Reis capítulo 13, versículo 14 em diante. Vamos ver algo interessante aqui também. Segunda Reis capítulo 13, a partir do versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe agora a tua mão sobre o arco. E ele pôs sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para a banda do oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes. Quantas vezes? E depois o que ele fez? O que ele fez? Fala assim: parou. Não prosseguiu. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 deveria ter ferido. Então ferirás os ciros até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Aqui está uma palavra, irmãos, que serve de alerta para nós. A Bíblia diz que o rei de Israel, o rei Jeoás, ele recebe essa profecia, porque ele vai buscar um conselho, ele vai buscar uma direção, ele vai buscar um propósito ali com o profeta Eliseu, porque o inimigo estava vindo para os destruir. Mas agora o profeta diz: olha, pega um arco. E ele pega a flecha, e ele pega. Põe a sua mão na minha mão. E o profeta segura a mão dele. E o profeta fala para ele: olha, vira para a janela, vira para a banda do oriente e lança as flechas. Lance as flechas. E ele lançou as flechas, irmãos. Ele lança 1, 2, 3. E ele para. Ele cessa. Aquilo ali causou uma indignação muito grande no profeta. Porque o profeta disse: olha, mas por que você não feriu a terra 5, 6 vezes? Por que só 3? Irmãos, ou seja, Deus estava dando oportunidade para o rei vencer de uma vez por todas os seus inimigos. Deus estava dando oportunidade
mas ele não fez. Ele parou, ele não prosseguiu. Porque agora, aquele mesmo inimigo ia se levantar contra ele, novamente. O que Deus queria dele, irmãos? O que Deus estava propondo para ele? Oportunidade. Diga comigo assim: ação. Ação. Diga comigo assim: direção e propósito. Ação, direção e propósito. Porque ele não sabia o que fazer. E Deus deu uma direção para ele, para que ele pudesse alcançar a vitória, para que ele pudesse alcançar a conquista. Mas ele para. Por isso que essa série é muito importante. Por isso que precisamos fazer mais do que o suficiente. Meu irmão, de repente você está fazendo só aquilo que é suficiente, mas Deus quer mais. Ah, só 3 vezes está bom? Não. Desperdiça, despacha toda a flecha que você tiver, Joás. Não, mas está bom. Quantas pessoas já pararam, irmãos? Quantas pessoas já estão satisfeitas? Quantas pessoas já não mais? Quer romper? Ah, já está bom. Já está bom. Só o suficiente. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 41. O suficiente não basta. Olha só. Repita comigo. Vamos lá. Vamos andar comigo 1 milha, 1 quilômetro. Não, eu vou andar com você 2. Porque o suficiente, muitas vezes, não é o bastante. Por isso que a palavra de Deus diz, a promessa de Deus: Senhor te dará muito mais do que você pedir. Deus tem muito mais para fazer. Deus não faz apenas o suficiente. Mas agora, a palavra está dizendo aqui, olha, se alguém pedir, olha, vamos caminhar comigo 1 milha. 1 milha não é suficiente. Eu vou caminhar 2. Vou caminhar 2. Por que só 3 flechas? Porque a palavra de Deus, a profecia, o propósito era de consumir os inimigos, mas ele não fez isso. Irmãos, quantas vezes nós estamos servindo a Deus assim? Quantas vezes nós estamos dessa forma, dessa maneira? Não, eu já fiz. Ah, eu já vim na quarta-feira. Ah, eu já vim. Eu já vim domingo passado, eu já vim na ceia passada, tá bom. Ô irmãos, nós estamos fazendo para Deus, e Deus quer nos dar a vitória. Deus quer nos dar a vitória. Quantos já pararam, quantos já estagnaram, mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: prossiga, porque você ainda não alcançou nada.
Você ainda não conquistou nada. Nós só vamos alcançar algo quando nós chegarmos onde Deus quer, onde Deus demarcou, irmãos. Mas muitos estão parando, muitos estão desistindo. Prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, olha, só o suficiente não basta, eu tenho que ir prosseguindo, eu não sou perfeito ainda. Quantas vezes nós achamos que nós já estamos prontos, quantas vezes nós achamos que nós já somos bons o suficiente. Não, irmãos. O pastor agora me promoveu, eu agora sou pastor auxiliar dele. Não, agora que você tem que correr. Eu agora sou um obreiro, eu agora sou um líder, eu agora faço isso, faço aquilo. Agora que você tem que prosseguir, meu irmão. Porque você ainda não é nada, eu ainda não sou nada, eu ainda preciso me aperfeiçoar, eu preciso ainda alcançar aquilo que Jesus alcançou para mim. Mas muitas vezes nós pensamos que já estamos prontos o suficiente. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, meus irmãos, não vamos ter essa mentalidade pequena, mas vamos pensar grande. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Nós precisamos prosseguir. Jeoás, o rei de Israel, pensou que já estava bom, que já era o suficiente, ferir a terra. Não, vai enquanto tiver, fere a terra. Mais do que o suficiente. Eclesiastes 11:1. Vamos lá comigo. Dois. Eclesiastes está dizendo, lança o teu pão sobre as águas. Mas antes de você lançar ele nas águas, porque as águas, a correnteza vai levar ele, reparte com 7 aí. E até 8. Até 9, até 10. Porque você não sabe o mal do dia de amanhã. O suficiente não basta. Reparte com 7 e até com 8. Porque de repente você repartiu com 7 e aquele 7 já era o 8º. É que você vai encontrar com ele lá na frente. Quem sabe, sem nada, com fome. Ô fulano, é só para mim. Mais do que o suficiente. O suficiente não basta. Mas 7 tá bom. 3 flechadas tá bom. Não. Se tiver mais, faz mais.
faz mais do que o suficiente. E nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você: não pare, não estacione naquilo que é suficiente. Mas precisamos ir mais adiante. Precisamos prosseguir mais para frente. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor está aqui para dizer: olha, ainda não está bom. Você precisa continuar a romper, porque aqui não é o que eu estabeleci para você. Aqui não é o seu lugar. Você pode ir mais adiante, você pode ir mais além. Eu preparei coisas grandes para você, mas você precisa chegar até onde eu determinei. Você precisa alcançar, você precisa atingir o alvo. Se você não atinge o alvo, você não recebe o prêmio.